Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de João, primeira epístola universal de João, capítulo de número 1. Primeira de João, capítulo 1. Nós iremos ler do versículo 8 até o versículo de número 10. 1 de João 1, do 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Podeis assentar. O texto deixa claro, irmãos, que nenhum ser humano, nem mesmo alguém piedoso como o apóstolo João, poderá dizer que não pecou. Se dissermos que não temos pecados, nós não estamos com isso enganando a Deus, nós estamos enganando a nós mesmos. Como diz no versículo 10, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, porque nós que ao recusarmos admitir a condição pecadora, estamos fazendo de Deus mentiroso, porque Deus declara em sua palavra que todos pecaram, que foram destituídos da glória de Deus, porque a Bíblia diz que do impuro não se pode tirar o puro, e Adão, depois da queda, teve sua natureza arruinada e corrompida pelo pecado. Tornou-se impuro. Se dele viemos, não podemos ser puros. Por isso o salmista diz: eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Aos Efésios 2, Paulo retrata a nossa condição antes da conversão, dizendo que nós estávamos mortos espiritualmente em delitos e pecados, que nós estávamos subjugados pelo príncipe das potestades do ar, que é Satanás, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Paulo, quando religioso, escreveu sua condição antes da conversão, mas um religioso do ponto de vista judaico, como alguém que com a lei do entendimento, com a razão, era capaz de aprovar a lei de Deus, mas que ele encontrava em seus membros uma outra lei, uma força, que o conduzia ao pecado, de maneira que ele disse: a lei de Deus é santa, é justa e boa, mas eu, o ser humano, sou carnal, vendido sob o pecado. E ele disse: em mim mesmo, isto é, na minha carne, na minha condição natural, privado de graça, não habita bem algum. Também ele disse: os que estão na carne não podem agradar a Deus. O profeta disse que o coração do homem é corrupto e desesperadamente corrupto e perverso. É interessante, irmãos, que há quem queira negar a sua condição de pecado, às vezes negando o próprio conceito de pecado. É o que está em voga nessa sociedade atual. A pessoa diz que não tem pecado porque ela nega que exista pecado. Ela pensa que relativizando a moral, dizendo que não existe um certo e um errado intrínsecos, que tudo é uma questão de perspectiva, de conceito, elas podem então não se colocar na condição de pecadoras. Mas a Bíblia diz que quando o homem nega que é pecador, ele está enganando a si mesmo.
quer seja quando ele reconhece a lei de Deus e quer dizer que não a descumpriu, quer seja quando ele nega a existência de qualquer lei, põe tudo no relativismo moral e nega o conceito de pecado, e assim justifica a sua própria condição isenta de culpa. O homem que nega o pecado, a sua condição pecadora, ele, como eu disse, não engana a Deus, engana a si mesmo. Ele está no ato de negar que é pecador, já pecando. E pecando de forma blasfema, porque está acusando Deus de ser mentiroso. E diz o texto no verso 10, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, a pessoa que nega a sua condição pecadora está negando o diagnóstico da palavra, a autoridade da palavra de Deus. E quando nós pregamos o Evangelho, nós pregamos a lei e o Evangelho. A lei para preparar o entendimento do homem, para compreender o Evangelho. Não acreditamos que a lei possa salvar, a lei de Deus. Ela só pode dar o diagnóstico da condição humana. O que vem pela lei não é a salvação, é o pleno conhecimento do pecado. Nós ressaltamos que Deus tem padrões morais que Ele estabeleceu para a sua criação de forma absoluta, e nós também testemunhamos que o transgressor não conseguirá se isentar da consequência da pena. A alma que pecar, diz Ezequiel, esta morrerá. O salário do pecado é a morte. Porque não há apenas um legislador universal que é Deus, há um juiz universal que continua sendo Deus. O homem há de responder, portanto, por suas transgressões. Se fôssemos medidos pelas obras da lei, Paulo diz aos Gálatas, nenhuma carne seria justificada, porque os que estão debaixo da lei estão encerrados debaixo do pecado. Porque no dia do juízo, levados em conta pela lei, nós estaremos silenciosos, não há desculpa, não há excusa, mas nós pregamos a lei dando diagnóstico para que o homem possa entender que ele precisa de ajuda vinda de fora. E a ajuda vinda de fora não virá do seu próximo, coigual, igualmente pecador, de uma instituição humana, que por ser humana também é falível, mas o socorro só pode vir do Senhor. Por isso há aquela célebre passagem, olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Somente nós poderíamos ter salvação por uma intervenção divina. Somente Deus poderia fazer algo que pudesse compensar a nossa culpa. Nós não podemos apresentar boas obras que possam compensar as más que fizemos, porque as nossas chamadas boas obras, além de não poderem apagar o que as más fizeram, elas são imperfeitas, elas são maculadas. Nós as fazemos e nos gratificamos por fazê-las, trazemos para o nosso orgulho, para a nossa vaidade. Usamos aquilo que aparentemente fizemos de bom para tentar desculpar o que fizemos de mal, e nesta estratégia de argumento, nós já estamos pecando, usando o que achamos ter sido bom para camuflar o mal que praticamos. A Bíblia diz que as nossas justiças, nossas melhores obras, são como trapos da imundície. Os trapos não podem cobrir, porque são trapos. Se você tentar se cobrir com trapos exatamente porque eles têm frestas, alguma coisa aparecerá, e se alguém movimentar os trapos tentando cobrir uma parte,
a outra se manifestará aberta, se manifestará descoberta. Portanto, nós não podemos ser salvos pelas obras. Nós estamos todos sob juízo e condenação. Mas o homem, por mais que possa reconhecer que é pecador, ele sempre ameniza a sua condição. Ele sempre abranda a sua culpa. Primeiro ele compara-se com outro que ele julga pior do que ele, para dizer, bem, eu não sou como aquele ali, eu erro, mas nem tanto. E ele escolhe alguém como paradigma para se comparar, para não se achar tão pecador. Mas nós não seremos julgados pela medida do homem, pela proporcionalidade entre os homens. Nós seremos julgados pelo olhar prescrutador de Deus. Não seremos julgados por Deus como multidão, mas individualmente iremos prestar contas com o Criador. Por outro lado, meus irmãos, há pessoas que dizem errar é humano, como se fosse uma falha e não um pecado. Nós não devemos medir aquilo que de errado fizermos pelas condições limitadas da nossa natureza, porque essas condições se encontram assim porque o pai da raça humana, Adão, pecou. O homem foi criado com habilidades morais para permanecer no serviço a Deus de forma espontânea, sem que as tentações tivessem força para fustigar a sua alma. Ele está nesta condição debilitada porque o pecado entrou no mundo. E portanto o homem não pode olhar para os seus limites e dizer que a falibilidade é humana, porque ele será julgado por Deus e será julgado à luz da natureza com que Deus fez o homem no princípio, antes da queda, e não pela condição que ele se encontra agora, falido. Alguns querem, portanto, encontrar desculpas para não ver a gravidade do pecado. E de acordo com a Bíblia, só através do Espírito Santo o homem pode ver a gravidade do pecado. É o Espírito Santo que toma a lei como uma espada para ferir a consciência, que usa a lei de Deus como um espelho para nós enxergarmos as nossas maldades. Jesus disse, quando o Consolador vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando pregamos o Evangelho, cobrimos a nossa pregação com orações, para que o Espírito Santo intervenha, para que a palavra venha dele, para que esta palavra seja a espada manuseada pelo Espírito, porque é por meio dela que ele acorda consciências, que ele quebra corações endurecidos, que ele mostra aquilo de que o homem quer fugir, a visão de sua própria condição diante de Deus. O Espírito Santo faz-nos ver da forma como Deus nos enxerga, não da forma como o vizinho nos vê. Ele não se rende aos aplausos daqueles que gostam de nós, mas ele nos coloca confrontados com aquele que é 3 vezes santo. E a Bíblia Sagrada, irmãos, diz que o Espírito Santo opera dessa maneira através da pregação do Evangelho. Ele contrista o homem para arrependimento. Paulo diz aos de Corinto que eles haviam sido contristados, entristecidos, segundo Deus, para o arrependimento. Paulo diz a tristeza do mundo produz morte. Quando as pessoas desesperam de si mesmas e se suicidam, por exemplo, mas a tristeza que Deus provoca é para conduzir ao arrependimento. Aqueles que se arrependeram disseram como Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Disseram como Jó, eu me abomino no pó e na cinza. O Espírito Santo mostra os nossos pecados, e o Espírito Santo mostra que a raiz do pecado está na nossa natureza. Portanto, não há salvação sem que primeiro o homem
reconheça a sua culpa. Jesus disse aos fariseus: vocês dizem que veio, então o pecado de vocês permanece. Como quem diz, vocês se julgam já esclarecidos, vocês não se reconhecem pecadores, então não há o que fazer por vocês. Ironicamente, Jesus disse: eu não vim chamar justos, não querendo dizer que eles eram, mas querendo dizer que por se considerarem justos é que eles não estavam se beneficiando da vida de Cristo. Jesus disse: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E quando a pessoa é convencida do pecado, da justiça, do juízo, sente o horror da sua condição, a iminência do inferno, o risco que sua alma corre, que ela merece aquilo ali, as desculpas forgem, ela vê que não tem mais desculpa, então aquele é o momento oportuno para o mesmo Espírito, através da nossa pregação, esclarecer àquela pessoa o que Jesus na cruz fez por ela. Lá na cruz, Jesus morreu pelos pecadores. Paulo diz: fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio morrer pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Nós vemos Jesus dizer: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus é o Filho de Deus feito homem, homem para poder morrer em nosso lugar, porque Deus não morre, homem para nos representar diante de Deus, mas homem justo e sem pecado, porque se ele fosse pecador já mereceria morrer pelo seu próprio pecado, mas ele não tinha que morrer, mesmo como homem, por ser justo, mas ele levou sobre si os pecados de todos nós. Ele levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro, ele foi traspassado, moído, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O seu sacrifício na cruz foi completo e perfeito. Ele disse: Pai, está consumado, está terminado, a dívida está paga, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E o sangue que Jesus verteu naquela cruz, diz a Bíblia, nos purifica de todo pecado. O Espírito Santo mostra isso ao contrito, apresenta-lhe a cruz de Cristo, para que ele abrace o Salvador, para que ele confie no Cristo que por ele morreu e ressuscitou. E é nessa hora que para esta pessoa o Evangelho será Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Para quem não viu o perigo, o Evangelho não são boas notícias. O Evangelho não chega como notícias de grande alegria, mas para aquele que gemeu por sua condição terrível e agora vê no sangue vertido de Jesus esperança de reconciliação com Deus, ali há boa notícia. Ali há boas novas. O Evangelho tem que ser crido como boas notícias, como boas novas. Mas a fé salvífica é uma fé depositada não numa mensagem, embora nos venha pela mensagem, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é a nossa fé é endereçada a proposições teológicas, embora ela reconheça verdades como de que Jesus é Deus e morreu na cruz por nós. Ela não é uma fé que apenas dá assentimento a um fato histórico: ele morreu há 2000 anos por mim. A fé salvífica é uma fé pessoal. Eu invoco Jesus, o Cristo vivo, para que seja o meu Salvador. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu recebo Jesus para entrar em minha vida, a todos quanto o receberam, a saber, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu o invoco, eu o chamo, eu recebo, ele entra em minha vida, eu me torno um espírito com ele. A partir de agora ele está em mim e eu estou nele. Cristo em vós, a esperança da glória. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Para que esta experiência seja possível,
eu tenho que reconhecer os meus pecados, eu tenho que confessar os meus pecados. Confessar começa com essa palavra, com, que indica algum tipo de adesão, como concordar. Eu tenho que falar o que Deus fala de mim. Eu tenho que reconhecer a mim como Deus me diagnostica em sua palavra. O verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É interessante que aqui a Bíblia fala primeiramente, Ele é fiel. Jesus é fiel para perdoar. Fiel por quê, pastor? Porque Ele prometeu fazê-lo. Ele cumpre o que diz. Ele disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele disse: aquele que vê o Filho de Deus e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse à mulher samaritana: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem é esse que contigo fala, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Portanto, eu tenho que crer nestes convites de Jesus, confiar que Ele é fiel. Fiel é aquele que prometeu. A fé se endereça a uma promessa. Lutero dizia: a lei exige obras, mas uma promessa requer fé. Quem promete não está pedindo a ninguém para fazer, está dizendo que Ele faz. Ele quer ser crido. Ele é fiel, Jesus é fiel, eu tenho que crer que Ele fará o que diz, confiar que Ele operará o que falou. E a outra parte é interessante, diz: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Qualquer um de nós imaginaria que o atributo de Deus invocado para se falar em perdão seria misericórdia. Nós esperaríamos que o texto dissesse: Ele é fiel e misericordioso para perdoar. Mas o texto diz: Ele é fiel e justo. Mas, em situações normais, ausente o Evangelho, dizer que Deus é justo seria afirmar que Ele vai retribuir segundo a sua lei, que Ele fará cumprida a sua lei, o que me levaria ao inferno. Mas aqui diz que Ele é justo para perdoar. Por quê, irmãos? Porque lá na cruz Deus transformou misericórdia em justiça. Escute, quando Jesus veio morrer por nós, foi misericórdia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fez isso não porque éramos dignos. Se nós agora o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Jesus morreu a seu tempo pelos fracos. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Ele veio morrer na cruz por nós, veio por misericórdia. Nós não merecíamos. Mais uma vez que Ele pagou o preço da nossa redenção e o julgamento contra nós, Ele levou sobre si. Agora é justo que Ele nos perdoe. É justo. Isso significa dizer que se eu fosse como crente punido pelos meus pecados, os meus pecados teriam sido punidos então 2 vezes. Lá na cruz e agora de novo. Isso seria injusto, uma punição dobrada pela mesma coisa. Mas quando eu aceito Jesus como meu Salvador, quando eu o invoco para entrar na minha vida, eu estou recebendo os benefícios do seu sacrifício. Então Deus considera a minha dívida paga lá na cruz, e é justo que Ele me perdoe. É interessante, irmãos, como Deus sabe da nossa debilidade de crer. Por isso Deus se pôs numa situação que, se Ele não perdoar o crente,
o problema passa para ele. É ele que vai ser injusto se não o fizer. Porque Deus sabe da nossa dificuldade de crer. Então Deus está dizendo para nós: olha, venha a mim, creia na promessa, se arrependa dos seus pecados, confesse Jesus como seu Senhor, receba-o como seu Salvador, porque a partir daí o problema já não é seu, é meu. Eu é que me tornarei injusto se eu não perdoar você. Deus colocou o seu caráter como penhor de garantia de que Ele vai perdoar o crente. Por isso o texto diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui em 1 de João, capítulo 2, nós vemos o seguinte, nos versículos 1 e 2: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Por isso, crente, leia a Bíblia. A Bíblia foi escrita para você não pecar. Santifica-os, disse Jesus, na verdade, a tua palavra é a verdade. Guardei a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para não pecar contra ti. Se você reclama porque está trôpego, mas não ler a Bíblia, então é porque você não está fazendo as coisas acertadamente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sua alma está enferma e fraca, crente, você que já aceitou Jesus, porque você está fazendo a morrer de fome. Se o corpo se alimenta de pão, a alma se alimenta da palavra. Por isso João diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Temos um a quem recorrer, um que vai nos defender. Se pecarmos, não está tudo perdido, Ele não nos abandonou. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. E note o que o texto diz: nós temos um advogado, nós não temos dois, nem três. Maria não é advogada dos pecadores, nem medianeira de todas as graças. Os santos não são intercessores, nós temos um, o texto é claro, um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele, diz o verso 2, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Ele fez propiciação lá na cruz. Ele aplacou a ira de Deus, Ele satisfez a justiça divina, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Em Lucas, nós temos uma passagem interessante sobre isso. Lucas capítulo de número 18, quando fala da história do fariseu e publicano, a partir do verso 9: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. É aquele que se coloca como justo comparando com um outro que é pior. É o que eu disse aqui no começo. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. É interessante que diz, orava consigo. O que ele estava falando não era para Deus, era para ele mesmo. Ele estava tentando se convencer de que era justo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Note, ele se gloriava na comparação, encontrava alguém pior do que ele, para que pudesse dizer a Deus: sou justo. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, note, é como se ele estivesse lá na porta da igreja, com vergonha de entrar. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, tão humilhado, sentindo seu pecado, ele estava que ele nem queria levantar a cabeça acima. Mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado,
e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Note, irmãos, que o publicano não foi se confessar com um sacerdote. O publicano falou do seu pecado com Deus. Ele batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Era com Deus que ele estava falando, não com um sacerdote do templo judaico. Ele não compareceu a um confessionário humano para buscar mediação numa instituição, para receber absolvição. Ele falou com Deus e saiu justificado. O texto que lemos lá de João também fala: se confessarmos os nossos pecados a Jesus, não a um homem, não a um sacerdote. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É a Cristo, é a Deus que nós devemos, portanto, confessar os nossos pecados. Lá no livro de Provérbios, a Bíblia diz o seguinte, no capítulo 28, verso 13: o que encobre as suas transgressões, aquele que as oculta, que não as confessa, nunca prosperará. O homem que não reconhece o seu pecado, a pessoa que não confessa sua transgressão a Deus, ele nunca prospera, ele não vai adiante na vida espiritual. Mas o que as confessa e deixa, alcança misericórdia. A quem devemos confessar? A quem ferimos. Há situações que nós confessamos aos outros seres humanos, para resolver o problema que temos com eles. Tiago diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Ele não está falando aí do confessionário sacerdotal. Se fosse verdade, o sacerdote também teria que se confessar com o que estava confessando a ele. Mas ele está falando daquele momento em que nós ferimos alguém. Se eu feri alguém, eu tenho que confessar a ele que errei. E se ele fez algo também contra mim, ele tem que confessar a mim. Quando a disciplina opera na igreja, é exatamente quando a pessoa reconhece diante da igreja que pecou contra ela, escandalizou o nome de Cristo, deu mau testemunho, representou erradamente a igreja crê, a igreja ensina isso, ele fez outra coisa e manchou a imagem da igreja, e ele confessa e prova o seu arrependimento, lhe vem a disciplina, exatamente para que a igreja possa responder ao mundo, que não concordou com aquele ato daquela pessoa que maculou a imagem da igreja. Mas esta é uma questão eclesiástica. Alguém pode confessar o seu pecado ao seu próximo por tê-lo ferido, e deve fazê-lo. E se arrependeu de verdade, o fará. Mas se ele termina aí, ele só pode obter o perdão do seu próximo. Se ele confessa à igreja que foi um mau representante dela diante do mundo, mas é só isso, ele pode até amanhã, cumprida uma disciplina, receber o perdão da igreja. Mas se ele não teve uma atitude para com Deus, ele continua ainda na mesma. Porque o nosso pecado é sempre contra Deus. Quando pecamos contra o próximo, pecamos acima de tudo, antes disso, contra Deus, que estabeleceu o amor ao próximo. Quando pecamos contra a igreja, pecamos contra Deus. Mas quando não ferimos ninguém, mas somos lascivos, amargurados, ressentidos, maldizentes, quando nós desejamos ilicitamente o que não devemos desejar, quando cobiçamos, embora a ninguém estejamos atingindo, nós estamos transgredindo a lei de Deus. O arrependimento profundo é quando o homem vê a sua condição diante de Deus. Por isso o Salmo 51 diz assim, versículo de número 4, Davi fala: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista,
para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Meus amados irmãos, é por isso que nós não confessamos ao Padre o pecado que praticamos contra Deus, porque não foi contra Ele. Não tem sentido pecar contra alguém e confessar-se a outro, a não ser que eu tenha ferido também alguém. Mas o salmista que diz: contra ti somente pequei, ele está confessando a Deus e reconhecendo que seu pecado foi contra Deus, e por isso ele tem que falar com Deus. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. E veja o que é um arrependimento de verdade, não tem espaço para desculpas. Ele diz: para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Ou seja, quando tu me acusas, Senhor, tu és justo. Quando tu me condenas, tu és puro. Porque eu sou o problema. Aqui nós temos um reconhecimento absoluto da condição pecaminosa que caracteriza o verdadeiro arrependimento. Muitas pessoas, irmãos, não passam por um arrependimento genuíno, embora elas possam ter algum remorso. Um remorso por causa de algum prejuízo que elas tiveram no pecado, talvez um prejuízo econômico, enfermidade que veio, tribulações na família que ela causou. Mas ela considera o pecado não pela gravidade que ele tem diante de Deus, mas pelo estrago que fez na sua própria vida. Quando é este o motivo de alguém confessar, ele não está tendo o verdadeiro arrependimento, ele não vai durar. Sua fé não será a fé salvífica. E nós temos um exemplo na Bíblia: Faraó. Veja o que a Bíblia Sagrada diz lá em Êxodo, capítulo de número 9. Êxodo capítulo 9, a partir do verso 27. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhes, Êxodo 9, 27: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Como parece aqui piedoso Faraó, né? Em meio às pragas que estavam vindo ao Egito, ao que o seu povo estava padecendo, e ele também pelas pragas, ele fez essa confissão que parece tão piedosa, até parecida com a de Davi. Ele diz: eu pequei, o Senhor é justo, eu mereço, eu e o meu povo somos ímpios. E ele continua, versículo 28: orai ao Senhor, ele pede a Moisés, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva. O que ele quer é que o castigo se vá. E eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Agora veja o que Moisés responde para ele. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibais que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor teu Deus. Moisés diz: eu sei que não é sincero o que tu estás dizendo. Muita gente diz: eu estive na igreja, pastor, reconheci meu pecado, me arrependi, atendi um apelo, mas não funcionou, voltei para a velha vida, o evangelho não funciona. Não, você não veio arrependido, você lamentou os estragos que o pecado fez na sua vida, você disse as palavras talvez certas, mas não com o coração certo. Faraó falou certo com o coração errado. Logo que aquelas pragas abrandavam, ele voltava a replicar contra Deus. Ele manifestava a dureza de seu coração. Não houve arrependimento sincero. Mas quando nos arrependemos, é a Deus, é a Jesus que devemos confessar, não a um sacerdote. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, no Salmo de número
32, versículo de número 5. Quando muito nós podemos buscar alguém espiritual que console a consciência que ainda se mantém aflita, lembrando as palavras do perdão de Deus, mas o perdão vem do Senhor. Salmo 32, versículo 5, diz assim, Davi: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Como quem diz, eu não ocultei nada, eu me fiz transparente diante de ti. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Eu fico pensando, irmãos, como é grave o erro da igreja romana, quando estabelece a confissão auricular ao sacerdote, para que ele traga absolvição. Sabe por quê? Porque se um homem do Velho Testamento, quando Jesus ainda não tinha nem sequer morrido na cruz, ele vivia dessa esperança, ele já tinha liberdade para ir a Deus e confessar o seu pecado, porque depois de Jesus ter vindo, a nossa relação com Deus iria ficar mais distante, que eu já não poderia falar com Deus, teria que procurar um sacerdote. O que a Bíblia nos ensina é o contrário, é que no Velho Testamento havia certas limitações que o Novo Testamento rompeu. O Novo Testamento traz mais aproximação, um caminho mais livre para Deus. Se Davi podia ir a Deus e confessar os seus pecados, muito mais nós que vivemos no Novo Testamento podemos ir diretamente a Deus, porque o véu foi rasgado, porque o sangue de Jesus foi derramado, porque o caminho para Deus está livre em Cristo Jesus. Nós vemos que Jesus falou uma coisa importante lá no Evangelho de Marcos. Nós temos o seguinte, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Eu vou ler primeiro o que os fariseus, os líderes, os escribas cogitaram. Jesus disse a um paralítico: perdoados são os teus pecados. Interessante que ele perdoa ao paralítico no qual ele vê fé, e ele diz que ele pode ir em paz. No final, ele assegura a paz, tem de bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Mas aqueles homens começaram a ter entre si uma conversa. No versículo 7 diz aí: porque diz este assim blasfêmias? Eles estavam falando de Cristo. Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Embora eles estivessem equivocados por não saberem que Jesus era Deus, eles estavam dizendo uma verdade: só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus é Deus encarnado. Jesus não respondeu àquela indagação dizendo que os homens em geral poderiam perdoar pecados. Ele respondeu dizendo que ele poderia. Veja o versículo 10: ora, para que saibais que o Filho do Homem, ele tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Note, Jesus não respondeu àquela indagação dizendo: não é só Deus que perdoa, os homens podem perdoar, como uma referência a sacerdotes. Não, ele respondeu que o Filho do Homem, ele tinha autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E ele ainda disse qual é o tempo do perdão: é nessa vida. Jesus tem autoridade para perdoar pecados aqui na terra. Ninguém vai ser perdoado no pós-morte. Não há segunda chance, não há purgatório. A hora da conversão é agora, a oportunidade do arrependimento é nessa vida, do perdão é nessa vida. E só o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados, é o que é dito aqui. Nós encontramos na Bíblia um homem que tentou confessar o seu pecado a um sacerdote, mas não recebeu nada. Foi Judas Iscariotes. A Escritura diz o seguinte acerca de Judas, Mateus, capítulo de número 27.
a partir do versículo de número 3. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Também um falso arrependimento, um remorso, uma frustração, mas não uma verdadeira conversão, porque ele não se voltou para a graça de Deus. Ele se voltou para os sacerdotes, ele não foi a Cristo. E ele confessou aos sacerdotes: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, os sacerdotes, disseram: o que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Aqueles sacerdotes foram sinceros: isso é contigo, nós não podemos resolver o teu problema. E ele, exatamente por confiar só em homens a quem recorrer, se desesperou e foi enforcar-se. Dentre os discípulos de Jesus, tem um que a igreja romana dá extrema preeminência, é Pedro. Nós cremos que Pedro era um dos apóstolos como os demais, no mesmo nível. Aliás, Pedro, escrevendo sua epístola, ele diz: eu, Pedro, presbítero com vocês, sou presbítero com os demais presbíteros. Mas a igreja romana coloca Pedro como o príncipe dos apóstolos e o Papa. Mas Pedro não ousou perdoar pecados. Ele endereçou um homem confuso a Deus, para que com Deus ele fosse obter perdão. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, nós temos o seguinte na palavra de Deus. Atos 8, a partir do 20, houve um homem chamado Simão, que ofereceu dinheiro para ser como os apóstolos, que ele viu impondo as mãos sobre as pessoas e elas recebendo o dom do Espírito Santo. Quis comprar com dinheiro o dom de Deus. E veja o que é dito, Atos 8, a partir do 20. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Agora veja o verso 22. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus. Ou seja, não vem confessar para mim, não. Arrepende-te e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Note qual era a preocupação de Simão: é que não viesse nada de ruim contra ele. Não era um verdadeiro arrependimento. Este homem não se converteu. Os pais da igreja diziam que ele foi o pai das heresias. A sua preocupação era de não ser castigado, não era de reconhecer o seu pecado diante de Deus. Orem para que não venha coisa ruim sobre mim. Mas note, quando ele vai falar com Pedro, Pedro diz: arrepende-te e ora a Deus, e procura a Deus, para que porventura, se o teu arrependimento for correto, tua fé for sincera, tua iniquidade seja perdoada. E aí vem a pergunta: de onde a igreja romana tirou essa ideia do confessionário? De um texto que está lá em João, capítulo de número 20. João capítulo 20, Jesus ressuscitado, aparecendo aos discípulos, diz o seguinte no verso 23: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. É interessante, meus irmãos, que para a igreja romana somente o sacerdote pode perdoar. Mas quando Jesus disse estas palavras, Judas já tinha se enforcado e Tomé não estava presente. Inclusive, se você ler os versículos seguintes, é quando ele aparece outra vez com Tomé presente. Tomé não estava. E se nós compararmos com o Evangelho de Lucas, saberemos que nessa oportunidade estavam os 2 discípulos de Emaús, que não eram apóstolos, que não eram pastores. Estavam aqui os 10 apóstolos e 2 discípulos comuns,
E Jesus falou a eles a mesma coisa: aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Logo, não era algo para apenas um pastor fazer, mas qualquer cristão. E note, ele não diz para que as pessoas confessem os seus pecados aos apóstolos. Ele está falando que os apóstolos podem assegurar perdão ou reter, mas ele não está dizendo que as pessoas deveriam se confessar. Aqui não se fala nada de confissão. Para nós entendermos o que parece difícil num evangelho, é só a gente ir para o outro evangelho e ver a cena equiparada, como foi descrita, narrada pelo outro evangelista. Aí a gente entende. Então vamos ver a equivalência desse versículo no evangelho de Lucas. Lucas capítulo de número 24. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 24 é a passagem equiparável. Lucas 24, a partir do 46. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Lá fala: aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, aqueles de quem retiverdes serão retidos. E aqui ele está dizendo que se deveria pregar o arrependimento em seu nome e a remissão de pecados em todas as nações. Logo, o que é que ele quis dizer lá em João? Que quando nós pregamos, nós dizemos quais são as pessoas que Deus perdoa. E quando nós pregamos, nós dizemos quais são as pessoas em relação às quais Deus retém o seu perdão. Não é um confessionário, nada fala de confissão, mas fala que nós, como porta-vozes da palavra, podemos dizer aos ouvintes quais serão as pessoas, que tipo de pessoas terão o perdão de Deus. Nós vamos dizer que os que se arrependem são perdoados. Preguem o arrependimento em meu nome e a remissão de pecados. Eu posso assegurar ao meu ouvinte, em nome de Jesus, que me deu a autoridade, que se ele se arrepender, os seus pecados serão perdoados. Como eu posso assegurar que os que não se arrependerem não serão perdoados. Essa passagem de João é muito oportuna, irmãos. É quando vem a nós o incrédulo e diz: vocês estão julgando, vocês estão dizendo que quem faz isso, quem faz aquilo, não vai para o céu. Mas Jesus foi que nos deu essa autoridade. Quem estiver no pecado não vai ser perdoado. Sem arrependimento não haverá o perdão de Deus. Nós estamos dizendo isso em nome de Jesus, pela autoridade de Cristo, pelo que Ele mandou que nós pregássemos. Não somos nós que estamos julgando, é Ele que está estabelecendo. Nós somos só os porta-vozes, o pregador do Evangelho. Ele fala que da cruz veio o perdão, está escrito que o Cristo tinha que padecer, ao terceiro dia ressuscitar. E agora que a obra está consumada, aqueles que se arrependerem e crerem no nome de Jesus e o chamarem como seu Salvador e Senhor e o receberem, serão perdoados. Eu posso lhe assegurar que você vai ser perdoado se arrepender. E eu posso lhe assegurar que não tem perdão para você sem Jesus. Não tem perdão para você se você não se arrepender. Nós estamos hoje fazendo isso, dizendo a quem Deus perdoa e de quem Deus retém o perdão, pondo diante dos ouvintes a vida e a morte, a bênção e a maldição, o caminho da vida e o caminho da condenação. Entrega teu caminho ao Senhor nessa noite, arrepende-te do teu pecado, confia nele, e o mais Ele fará. Vamos ficar de pé.